Estima-se que todos os anos, aproximadamente 16 mil brasileiros se matriculem em cursos de graduação nos Estados Unidos. Ter uma experiência educacional internacional traz uma série de benefícios, desde o aprendizado do idioma, o intercâmbio com uma nova cultura, até o acesso a cursos e conhecimentos que ainda não existem, por exemplo, no país de origem. Hoje nós vamos falar sobre a preparação para ingressar em uma universidade norte-americana com a Carol Olival, ela que é diretora da Full Sail no Brasil. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Thaís. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo aqui, vamos para o quadro Fatos e Dados, porque o César trouxe várias informações interessantes sobre esse assunto para a gente. Oi, eu sou o César Munhoz, artista, produtor e graduado em Entertainment Business pela Full Sail University, e hoje eu estou aqui para te mostrar dados e fatos sobre brasileiros estudando no exterior. Em 2024, havia mais de 100 mil brasileiros estudando pelo mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, Argentina, Portugal, Austrália e Canadá. Nos Estados Unidos, os estados com mais brasileiros são a Flórida, que é onde fica a Full Sail University, a Califórnia e Massachusetts. E se a gente considerar agora não só os estudantes brasileiros nos Estados Unidos, mas estudantes estrangeiros de maneira geral, que fazem Masters nos Estados Unidos, fazem programas de Masters, em torno de 23% consegue trabalho no mesmo estado em que estudou. Carol, qual é o primeiro passo para quem quer estudar nos Estados Unidos? Por onde começar? Eu sempre falo que o primeiro passo é pesquisar os programas. Que aqui a gente tem esse hábito de decidir o que é, imaginar primeiro qual é a carreira que a gente vai querer seguir, mas a gente não faz uma pesquisa, né? A gente fala, eu vou ser dentista, eu vou ser médico, eu vou ser advogado. E aí já olha as faculdades públicas ali do entorno, os grandes vestibulares, e é por aí que a gente começa. Quando a gente fala de estudar fora, o primeiro cuidado, eu sempre recomendo que seja estudar os degrees que estão disponíveis, porque se você for pelo óbvio que você faria aqui, você vai perder muitas oportunidades por simplesmente desconhecer que existem outros cursos que aqui não são conhecidos. Então, um caminho importante é saber qual é a área que você quer estudar, e aí você aproveita que você sabe a área que você quer estudar e dedica um pouco de tempo a buscar novas carreiras, o que existe de novo, de tendência. E aí, depois que você tiver feito essa pesquisa, aí você vai buscar quais são as universidades que oferecem esse degree que te interessou. E uma coisa, como a gente está falando aí de mundo, né? Buscar lugares também que façam sentido para você. Se você é uma pessoa que não gosta de inverno, tem lugares que são bastante difíceis para brasileiros, como, por exemplo, você vai para Toronto, tem um inverno de -30. Pensar nisso, que tem a ver também com o seu bem-estar, qualidade de vida, buscar um lugar que você já tenha visitado, que você possa visitar, ver como você se sente nesse lugar. Não é só um fator, né? É um estudo. Eu falo que para estudar fora, você tem que estudar o processo de estudar fora antes, para fazer uma escolha bem feita. E quanto tempo antes precisa se iniciar essa preparação, Carol? O quanto antes, melhor, né? Até porque para muitas universidades, como é o caso da Full Sail University, a gente usa o GPA, que é a nota média dos alunos, durante o high school, que aqui o high school americano tem 4 anos, no Brasil a gente está falando de 9º do fundamental a 3º do médio. Existe um critério que é uma média de todas as avaliações do aluno durante o período todo. E esse GPA, ele serve para dar muitas bolsas que dão muitos descontos nos valores das tuitions, que são os pagamentos dos cursos. O problema de você pode decidir até no último minuto do 3º do médio, ou você pode decidir depois que você se formou no médio que você quer estudar fora, e você vai poder passar pelo processo de application. Mas você não consegue voltar ao tempo do GPA. E o GPA, ele pega educação física, educação artística, todas as matérias que você teve na escola, e ele condensa isso numa nota média. O que aqui no Brasil, às vezes, é muito complicado, porque às vezes o aluno é muito bom em uma matéria e não leva tão a sério outras matérias, mas nesse cômputo, nesse cálculo da nota média, todas elas
vão interferir na nota final do aluno, e aí ele perde a oportunidade de bolsas acadêmicas e bolsas de mérito porque ele não tem o GPA. Então, assim, se possível, a partir do 9º ano do fundamental, já é o momento de focar e estudar o que precisa para esse processo. Uma das coisas é o GPA, a outra coisa é participar de processos voluntários, ser voluntário em ações sociais, tudo isso conta para o desenvolvimento e o currículo do aluno. É um processo bem diferente você aplicar para uma universidade americana do que você aplicar para uma faculdade brasileira. Muito bem, então além do GPA, além de ter esse currículo de voluntariado e outras ações, além de saber pesquisar o programa, a região do país que melhor, que mais tem a ver com o seu estilo de vida, que outros fatores devem ser levados em consideração também, Carol, e que podem impactar nessa preparação do aluno, como, por exemplo, a questão do próprio idioma ou uma preparação financeira? Com certeza, o idioma é fundamental. É um dos pré-requisitos para você poder aplicar para uma faculdade, é você ter fluência no idioma da região onde você vai estudar. Algumas escolas que são bilíngues, quando elas têm a certificação do ensino médio com validade nos Estados Unidos, você não precisa comprovar o inglês, porque você obviamente já fez toda a matéria validada na própria língua, né, inglesa, e a preparação financeira é fundamental, porque a gente está falando de um investimento em dólar, e que uma vez que a família inicia esse investimento, se ela parar de fazer, o filho não consegue concluir a universidade, ou conclui, mas o diploma dele fica retido até o pagamento integral. Então, um planejamento financeiro, meu filho mesmo, eu comecei o planejamento financeiro quando ele tinha 10 anos, para poder ter 8 anos, quer dizer, com 10 anos, hoje ele tem 15 para 16, ele ainda não tem certeza se ele quer estudar fora, o que ele quer fazer. Mas se ele quiser, quando ele tiver seus 17, 18 anos, eu vou ter feito esse planejamento financeiro e vou poder oferecer isso para ele. Então, quando a gente fala do financeiro, aí sim é um investimento de quanto antes, desde os 10 anos de idade da criança, melhor. Você vai guardando aquele investimento para que ela possa ter essa oportunidade. Quanto mais tempo você deixa passar, maior vai ter que ser o seu saving para depois você poder oferecer essa condição para o seu filho. E quais são os documentos necessários que a família e o aluno devem buscar para quem quer, por exemplo, aplicar para Full Sail? Então, no caso das universidades americanas e da Full Sail também, toda a parte de documentação está ligada à certificação do ensino médio para quem vai fazer bacharelado ou a certificação de graduação para quem vai fazer o Masters. Essa certificação, ela precisa passar por uma validação de um tradutor juramentado para poder ser entregue e aceita pela universidade. Então, você precisa pegar o certificado e depois você precisa rodar esse certificado por um órgão que faz a validação junto aos Estados Unidos. Aí tem a parte da entrevista. O jovem precisa ser entrevistado por um entrevistador da universidade e ser aprovado na entrevista. Tem o preenchimento do formulário de application, que é como se fosse uma ficha de matrícula, um cadastro de matrícula. E aí tem toda a parte da documentação do degree em si. Então, portfólio, que a gente falou bastante aqui nos episódios anteriores, avaliação de portfólio, entrega de portfólio. Dependendo do programa que o aluno for fazer, tem provas específicas de matérias que são pré-requisitos. A gente falou também em outros episódios, por exemplo, dos cursos de tecnologia que usam mais matemática. Então, dependendo do degree, tem prova específica de matemática. Às vezes, no nosso caso, dependendo do degree, se for na área de music and recording, tem prova de teoria musical, porque sem teoria musical, tem matérias que o aluno não consegue avançar. O que é muito legal no caso da Full Sail University é que a gente se entende como uma instituição que ensina. Então, se a prova ela não é eliminatória para o aluno, ela faz com que ele não possa cursar uma série de matérias que tem aquele conteúdo da prova como pré-requisito, mas se ele não passar, ele recebe conteúdo até que ele consiga passar, isso está dentro do tuition, dentro do investimento, ele não paga nada mais por isso, ele recebe reforço de matemática, ou reforço de teoria musical, ou reforço de conhecimento artístico, até que ele possa passar naquela prova que é pré-requisito, e daí ele consegue destravar as matérias que tinham aquele conteúdo como pré-requisito, mas tem faculdades que não são assim, tem faculdades que você precisa se organizar, estudar, revisar por conta própria até conseguir passar
pela prova que a universidade aplica. No nosso caso, algumas das matérias ainda vão ter um momento prático, né, de tocar um instrumento ou produzir alguma coisa com os professores presenciando a sua reprodução, mas, de novo, elas não impedem o aluno de cursar o programa que ele quer cursar. O que impede é uma entrevista em que o aluno não mostre paixão e consistência na escolha de curso que ele fez. Isso pra gente é um grande impeditivo, mas um aluno que tenha essa paixão, que tenha o inglês, porque também sem inglês Sim. a gente não consegue ensinar, e que tenha as condições financeiras para arcar com o investimento do curso, esse aluno recebe todo o respaldo de ensino que ele precisa, de conteúdo, para que ele possa prosperar na carreira que ele escolheu. Nós sabemos que muitas famílias brasileiras não têm tanta familiaridade com esse processo que é preparar um estudante para que ele possa fazer uma graduação no exterior. Para quem busca essa graduação na Full Sail ou uma pós-graduação na Full Sail, vocês oferecem esse suporte aqui no Brasil também, Carol? Sim, acho que uma das coisas mais legais que a gente tem é uma equipe no Brasil que dá todo esse suporte em língua nativa, porque é difícil você listar tudo que tem que ser feito e ainda muitas vezes os pais não são fluentes em inglês, os filhos são, mas os pais não. Então a gente dá todo o suporte para os pais antes, durante e até depois da graduação. Aí, claro, depois os alunos já estão formados, mais velhos e tal, a gente acaba falando mais direto com os graduados. Mas todo o processo, a gente tem um time no Brasil que dá esse suporte para o próprio aluno e para a família do aluno. Existem bolsas de estudo parciais ou totais na Full Sail, Carol? Existem bolsas parciais que vão ficar em torno ali de 25% do valor do tuition. Essas bolsas são várias bolsas que o aluno pode acumular, e aí cada bolsa tem o seu tema e tem geralmente um essay, que é uma redação que o aluno tem que fazer, mostrando o que ele pensa a respeito do tema da redação. Então, geralmente, a bolsa tem um tema, esse tema precisa ser defendido pelo aluno através de uma redação, ele entrega e essa redação devolve para o aluno até o total do valor da bolsa. Então, se é uma bolsa de $25 mil, ele fez uma boa redação, ele pode receber $25 mil em desconto. Se a redação dele não estava tão maravilhosa, o professor pode dar $20 mil, pode ponderar um valor de desconto para dar em cima do essay que o aluno entregar. Então, é importante estudar também quais são as bolsas que estão disponíveis. A Full Sail tem bem poucas bolsas integrais, que são voltadas para os cursos de tecnologia. São 4 vagas durante o ano, 3 vagas para homem ou mulher, e uma vaga obrigatoriamente tem que ser para mulher, porque a gente quer fomentar termos mais profissionais femininas no mercado da tecnologia, e essas vagas se abrem uma vez por ano e elas são concorridas pelo mundo todo. Então essas são as bolsas integrais que a gente tem, e depois disso todos os cursos têm bolsas parciais. Carol, e além de todas essas especificidades em relação à preparação do estudante para estudar no exterior, a escolha do programa correto, muitas famílias também têm como dúvida aonde meu filho vai morar durante essa graduação. Como é que funciona essa questão da moradia na Full Sail? Então, a Full Sail não tem o que a gente chama de residências estudantis. O campus da Full Sail, como a gente falou aqui em todos os episódios do podcast, ele é um campus muito vivo, com espaços que são alugados por empresas, e ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, impossível conseguir morar dentro do campus. Então, o que a Full Sail oferece é uma empresa que dá apoio de moradia para os alunos e que oferece condomínios residenciais que ficam no entorno do campus, que são walking distance, que dá para ir andando, ou muitas vezes os alunos compram skate, bicicleta e fazem esse trajeto com skate, com bicicleta, às vezes compram carro, né? Orlando é uma cidade que tem muita coisa para fazer e não tem uma malha viária, assim, não dá para confiar em ônibus da própria cidade. Então, o melhor realmente é andar ou ter algum veículo, desde a bicicleta até o carro. E aí é possível os alunos alugarem apartamentos no entorno da universidade, e aí sim eles conseguem ter uma vida, um espaço residencial de qualidade, de descanso, porque dentro do campus está sempre acontecendo alguma coisa. Eles passam muito tempo dentro do campus, então a gente recomenda realmente que seja feito o aluguel de um apartamento numa área fora do campus, para que eles possam ter esse momento de desconectar, porque é bem puxado
o ano acadêmico deles. Nesses anos todos, trabalhando com a Full Sail, levando alunos do Brasil para lá, quais são os relatos das principais mudanças que esses alunos percebem na vida deles depois da conclusão dessa graduação? Ai, a gente tem tantas histórias, ainda mais para mim, que a gente trabalha com esses meninos, às vezes a gente vai conhecê-los lá no 9º ano do fundamental, aí a gente acompanha até o 3º do médio, depois a gente vê a formação e vê esses meninos trabalhando. Eu constantemente me surpreendo. Eu lembro que teve ela não era uma aluna de ensino médio, ela já era mais velha e ela entrou lá num Masters. E eu fiz todo o processo dela daqui do Brasil. E depois a gente se encontrou lá no campus, acho que foi 5 ou 6 meses depois do início do curso dela, e eu não a reconheci fisicamente, assim, ela estava completamente diferente, ela era uma pessoa bem introvertida, assim, você via que era uma pessoa que estava tentando se encontrar ali, se buscar. Ela entrou num programa lá de escrita criativa. E aí, quando eu encontrei de novo, eu me apresentei. Ela falou, Carol, sou eu. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Ela falou, me encontrei, era isso aqui que eu queria. Aqui tem gente que pensa do jeito que eu penso, que gosta das coisas que eu gosto. Nunca me senti tão em casa como eu me sinto aqui. E depois virou uma super profissional de escrita de roteiro para seriados de canais de streaming. Então essas transformações são constantes, assim, e o brilho no olhar, porque assim, infelizmente, dependendo da área que o aluno vai fazer, aqui no Brasil, principalmente os alunos de ensino médio que ainda estão muito nesse momento de autodescoberta, né, de se conhecer, muitas vezes esses alunos, eles não têm o talento deles valorizado no ambiente escolar. E aí quando chega lá e eles se encontram e eles recebem essa valorização, você realmente vê muito no trabalho e às vezes no físico mesmo, que essa pessoa ela tá transformada, o olho tá mais brilhante, ela tá mais falante. A gente teve agora recentemente, foi tão bonito, a gente até filmou e mandou o vídeo para a mãe de um dos meninos que estava com a gente lá no Campus Experience, que é um adolescente que amava jogos, mas um menino muito na dele, assim, incrivelmente inteligente. Tudo que era dado para ele fazer, ele fazia antes dos outros e entregava perfeito o que a gente tinha pedido, mas tudo gostando de fazer sozinho. E aí um dia ele convidou todo mundo que estava lá para jogar um jogo de RPG que ele tinha escrito. E quando a gente viu o menino aplicando o jogo de RPG no grupo, todas nós ficamos assim, quem que é esse? Tá conversando com todo mundo, tá assim, tá animado, tá feliz. Cadê aquele menino que fica sozinho, que não se mistura, que não conversa, que tá sempre na dele? Tinha se transformado. E é isso que a gente vê acontecendo lá o tempo todo, a todo momento. Carol, pela sua participação nessa 3ª temporada. Eu que agradeço, Thaís. E obrigada a você também que nos acompanhou durante toda essa jornada. E você já sabe, para rever qualquer um desses episódios, é só você nos acompanhar no seu streaming favorito. Ou então, nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima!